etapa, quando você tem um município que está recebendo esse semestre ecológico, ela é autodeclaratória. Então, os municípios recebem o que chama de tábua de avaliação, que é uma série, às vezes, de mais de 150 pontos que você preenche, né, o responsável da unidade de conservação, ou o gestor, ou o secretário do meio ambiente. Eles preenchem, dão uma nota que vai de 1 a 5 e enviam ao IAT. Nos anos de pandemia, e prévio à pandemia, 2019, 2018, o IAT, o órgão ambiental estadual, ele ficou extremamente defasado, porque não estava tendo novos concursos públicos e inúmeras pessoas se aposentaram. Alguns municípios foram bastante oportunistas ao perceber isso, e eles fizeram uma autodeclaração top da galáxia, vamos dizer assim, para ter notas muito altas. E o que aconteceu foi que eles receberam notas altas. No entanto, de 2020 para 2021, houve uma avaliação surpresa do IAT. E, infelizmente, o Clevelândia já estava botando notas altas, não o Clevelândia, mas o grupo que estava gerindo. E na avaliação do órgão ambiental, comparando com a autodeclaração, eles notaram algumas divergências que penalizam fortemente as notas. Então, quem dá essa nota, né, é o IAT a partir do momento que ele avalia a autodeclaração feita pelos municípios. E aí a queda da nossa nota foi de 0,74 para 0,46, ela culminou numa redução do repasse de semestre ecológico para, vamos arredondar assim, grosseiramente, para 20% de queda. Mas 20% foi R$500 mil a menos, né? E a FAMA já estava em funcionamento naquela época, né? Isso gera um impacto direto na FAMA, que vem questão, a sua segunda questão. E por que gera um impacto direto? Porque a FAMA, como instituição, ela tem um custo médio, como disse, uma faculdade ainda pequena, de em torno aí, de 1,7 a 2 milhões de reais por ano. O funcionamento dela como um todo, e está acusado dos portais de transparência não possível. Se você chega perto do teto ali, que ela custa e o teu repasse semestre ecológico está baixo, você afeta a instituição. Então, esse é o grande perigo, né? Porque a prefeitura, ao receber a verba desse semestre ecológico, ela deve direcionar a instituição FAMA. E se não alcançar o valor do que ela está custando, você gera um déficit, né, financeiro. E aí que veio a proposta, né, do novo grupo, que entrou, que eu faço parte até hoje, que eu consegui entrar também naquela época, de alavancada. E aí essa alavancada que nós demos, ela se fez na prática, no óbvio, porque nós estudamos todo aquele mecanismo de preenchimento autodeclaratório, como disse, as tábuas de avaliação, e a gente notou que tinha inúmeras coisas que a gente poderia fazer que poderiam melhorar a nossa nota. Veja bem, Zé, até o fato de você instalar uma placa de sinalização para chegar na conservação, aumentar a nota, você mostrar e fazer inúmeras atividades de educação ambiental para o pessoal da cidade, levar para a unidade de conservação, aumentar a nota, você começar a trazer mais pesquisadores, participar. O IAT foi tem sido extremamente, cobra muito de nós, e tem sido uma via de mão dupla, né? A cobrança deles é super forte, nos instiga a querer aumentar cada vez mais. No entanto, não vocês, caso tenha essa dúvida agora para você, o céu não é o limite, porque tem um limite de acordo com a área das unidades de conservação. Como eu disse, nós temos em torno de 550 hectares. Nosso repasse, dependendo da nota, vai chegar no teto no momento, vai ficar na casa dos 4 a 5 milhões de reais por ano. Independente de a gente alcançar, que é o nosso objetivo até 2025, essa verba diretamente ela é reutilizada na manutenção da FAMA, né? Mas a nota, então, portanto, que é a segunda questão, quanto maior essa nota lá, aquelas notas que vai de 0,01 até 1, na maioria das vezes, para todos os municípios, quanto maior essa nota, maior repasse, maior segurança financeira da instituição. Tanto que nós já fizemos uma nova lei em 2022, a qual o município repassa a responsabilidade da gestão da verba de semestre ecológico para a instituição, querendo uma estratégia de dar ainda mais autonomia à instituição municipal. Acho que uma professora disse que era estadual, né, mas nosso vínculo é inteiramente municipal, da faculdade municipais. E aí a gente vai ter mais autonomia para a gestão financeira. Espero que tenha respondido, se tenha sanado a dúvida, tá bom? Qualquer coisa, me mande um e-mail e a gente conversa depois. Obrigado, professor Mário. O diálogo continua aí, né? E com certeza vamos ter a oportunidade de continuar esse diálogo fora da nossa mesa aqui de trabalho.
Fica para comentar também o Renato e o professor José Maria, se quiser comentar sobre essas três questões. Foram bem respondidas pela professora Maria Cristina e pelo professor Mário. Vamos abrir para continuar as perguntas da plenária. Quem não se colocou ainda, se quiser se colocar, depois a gente faz uma... Você quer ponderar alguma coisa, Zana, sobre o que você perguntou? Para você aparecer na câmera. Vamos fazer um bloco de 3 perguntas, quem está chegando já para a finalização. Então, na verdade, é para a Tita, né, que vem aí com esse desafio nesses municípios, né, que envolve a área onde ela está articulando, mas eu queria saber, Tita, da sua, como tem sido a experiência com os municípios efetivamente, né, assim, dessa implementação da política pública de educação ambiental junto a esses municípios, como é que você tem percebido e conseguido, né, fazer as costuras e as articulações possíveis num espaço em que a gente precisa, como o Renato também pontuou, né, de recursos. Como tem sido isso lá na experiência de vocês? Quem mais quer colocar alguma coisa, alguma questão? Nós estamos recolhendo as últimas perguntas para poder a mesa se despedir aqui também. Se não tem ninguém querendo falar, eu vou colocar a Lilith. A Lilith tem muita experiência na área ambiental e na educação ambiental. Eu gostaria que ela fizesse sua colocação para a mesa também. Você é coisa de amigo, Lucas. Bom, para quem não me conhece, boa tarde, eu sou Lilith, faço parte do Gambá, do comentarista da Bahia. Bom, é interessante, na verdade eu não tenho uma questão, eu tenho todas as dúvidas que todo mundo trouxe aqui. E sobrou para mim a importância de estratégias pedagógicas, tanto as que a Tita colocou como as que o Mário colocou, a importância de ter recurso para você trabalhar a educação, como trouxe claramente o Renato, e a importância de um novo olhar para a posição do humano diante da natureza, que o professor José trouxe. Então, essas 3 coisas ficaram pairando na minha cabeça. E aí arremataram, de certa forma, com o que a Zana colocou. Dentro de todos esses desafios, como mudar o processo de produção e consumo. Porque aí é que a vida, aí é onde a vida acontece. E como ele trouxe muito bem, a gente tem que sair do virtual e pôr o pé no real, senão nada também funciona, né? Então, e aí eu acrescentaria como desafio estender esses desafios todos e essa preocupação toda aos gestores. Não dá para a gente fazer mudanças no processo de produção e consumo sem trabalhar uma mudança de pensamento e de comportamento dos gestores. Então, a educação ambiental não é só para pesquisa, não é só para formação, mas é para trabalhar. Como é que a gente trabalha com uma outra perspectiva? Então, é mais um desafio, na verdade, e que nesse sentido, eu chamo para a nossa lei estadual. A nossa lei estadual tem um capítulo que é Educação Ambiental para a Gestão Pública, as políticas públicas, acho. E eu acho que a gente não pode esquecer disso. E estar trabalhando nos conselhos das APAs e nos conselhos, nos comitês de bacia, nos conselhos, você estar trabalhando também com a gestão. Isso é um pedacinho, precisamos avançar muito. Que ótimo,
Ótima colocação. Eu gostaria de passar agora para a mesa para a despedir. A própria Tita vai responder ainda a questão que a Zana colocou e depois a gente vai fazer a despedida aqui na fala dos colegas na mesa. Eu vou ficar em pé porque eu não estou ouvindo Zana. E foi ali que perguntou. Então, eu acho que o Lilith trouxe aí já o que eu exatamente ia introduzir. Na verdade, a implementação da política pública de educação ambiental nos municípios é uma coisa que a gente deve, né? Nós todos já devemos isso há muito tempo no Estado. Né? Por quê? Porque a gente já tem a política nacional, que passou por esses processos todos aí, nesse governo passado, e agora a gente está retomando. E a política estadual que a gente tem toda bonitinha, maravilhosa também, e que aí estamos correndo atrás aí na medida do possível, mas a gente precisa muito municipalizar isso, né? A gente precisa trazer para os municípios. Então eu entendo, Zana, que a gente, o órgão ambiental do Estado, a Secretaria de Meio Ambiente, ainda não pautou, de fato, como uma grande orientação para todos. A gente vem fazendo algumas tentativas agora com os consórcios e tudo mais, mas ainda, conversando um pouco ontem com as meninas, acho que é uma diretriz que precisa vir com mais clareza, entendeu? A partir da CIEA, que está retomando agora. Então, eu acho que a CIEA precisa trazer para a gente mecanismos estratégicos, metodológicos de como realmente a gente vai fazer essa implementação. No meu caso, estou com algumas experiências lá, porque estava com esse programa de educação ambiental acontecendo já há quase 3 anos, que foi um programa que, na verdade, a gente abriu para um curso aberto, chegaram 60 pessoas, e dessas 60 nós terminamos com 50. Então, houve todo um processo formativo, né, de trazer a política pública de educação ambiental, de conhecer os sonhos dessas pessoas. Então, nós fizemos, no fundo, uma grande sensibilização que culminou um grande diálogo, que a gente partiu das 2 secretarias de Meio Ambiente e Educação, junto com o Conselho de Meio Ambiente do município, junto com o Conselho de Educação do município, e aí a gente fez essa construção do diálogo na base. Então foram 3 anos, estamos indo no 3º ano agora, o 2º momento dessa formação. Então tudo isso, então, houve uma grande sensibilização. Então agora nós já pautamos nessa 2ª fase uma coisa muito mais, um grupo de trabalho para pensar na política pública, né? Aí continuar a formação em todas as escolas em agroecologia. Então já são muitas coisas já acontecendo ao mesmo tempo, que a própria demanda vai chegando. Então a gente está indo. Muito tudo passo a passo, pequenininho, mas tudo que foi feito agora, nesses 3 últimos anos, foi tudo muito estruturante. E você chega lá, você já tem uma outra realidade, outra possibilidade, outro desejo, outro compromisso. Entende? Então, quer dizer, na verdade, a implementação da política pública no município de Cabralha já está, assim, vamos dizer, criando uma sinergia com todos os entes, já tem uma coisa mais ou menos em comum. E eu estou indo agora, estou indo para propor, dentro do Conselho Gestor, já a estratégia de coletivo educador. Então, eu acho que já existe, assim, uma maturidade que significa, né, um coletivo educador. Na verdade, surgiu isso a partir do projeto de formação de formadores, um programa do MMA, né, institucionalizado, onde abriu um edital, isso em 2006, a Bahia levou 4 projetos, foram 26 projetos no Brasil inteiro, e é uma metodologia onde, como se fosse assim, todos nós, instituições, pessoas, cada um trazendo o seu cardápio, trazendo sua colaboração em prol de um objetivo comum, dialogado naquele território. É um coletivo educador que passa por vários processos formativos, é como se nós fôssemos aqui um grande grupo gestor. Então, o Conselho de Gestor da Unidade de Conservação de Santo Antônio, da APA Santo Antônio, vai ser um grande grupo gestor que vai fazer um processo, vai passar por um processo formativo, que vai trabalhar depois com suas instituições e fazer toda a capilaridade. Então, isso está sendo desenhado e nós estamos agora com seis pesquisadores ligados ao FSB. Acabamos de fechar sexta-feira, então nós vamos ter o apoio de
3 da Prefeitura de Meio Ambiente, 3 de Educação, para poder ajudar nesses 11 projetos que estão rolando, todos para implementação da política pública de habitação ambiental dos 2 municípios. Então, tem sido muito desafiante, né? A gente está fazendo isso assim mesmo, tecnicamente falando, porque a gente tem muitas deficiências. O Estado precisa olhar para as suas unidades de conservação de forma muito mais cuidadosa. A gente tem muitos furos, muitas boas vontades, as pessoas que estão na frente de tudo, mas no campo da gestão a gente está precisando muito melhorar, muito mesmo. Estou falando dos espaços protegidos que parece que nem sempre estão protegidos. Então, eu acho que é uma coisa assim muito importante a gente lembrar disso, que a gente precisa fortalecer essa gestão participativa da unidade de conservação, que tem muita fragilidade. Eu estou dizendo de uma pequena experiência que eu estou tocando, mas tem sido muito difícil, muito duro, assim, é bem turbado o negócio. Só uma dúvida aqui. Essa gestão compartilhada também se dá com uma... Deixa eu só pegar a fala só um minutinho. Mas eu gostaria de saber se essa gestão compartilhada também se dá com a universidade no sentido dela também participar da administração, do parque, ou só no âmbito da pesquisa? É o seguinte, as universidades estão dentro dos conselhos gestores, entendeu? São 10 da sociedade civil, 10 empreendedores e 10 é poder público. Então a universidade está dentro. Por exemplo, no nosso conselho a gente tem o SPU, tem o Ministério Público, tem a universidade, né? Então tem vários entes, então na verdade é agregar todo mundo que está no território e a gente convidando, porque todo mundo ali decide uma coisa só, entendeu? Então é uma gestão mesmo assim participativa, onde todos os entes, setores e atores são convidados a participar. E ali a gente se fortalece dentro de processos formativos, vários processos. Professor Mário, para as despedidas. Está nos ouvindo, professor Mário? Opa, por favor. Obrigado. Primeiramente, então, obrigado a todo o pessoal da organização. Adorei essa parte da provocação final. E realmente, eu como professor, recém-formado, vamos dizer, entrando no mundo acadêmico, o que me instiga muito são essas perguntas, assim, que são, de certo modo, um paradoxo, né? Nós temos uma abundância de informação, uma quantidade tamanha de conhecimento, entre aspas, e nós estamos repetidamente fazendo os mesmos erros. É algo bastante assim que vai de encontro, na minha opinião, com a professora José Maria, que elas coincidem com essa ideia da virtualização. A virtualização nos dias de hoje, que afeta também todo o aspecto da educação ambiental, dentro de uma sala de aula, ela distancia os seres humanos. E aquela ideia que a gente trouxe do concreto para o virtual, eu acho que a gente consegue visualizar isso rotineiramente. Especialmente quando a gente leva, por exemplo, nossos alunos para os parques. Isso agora saindo dessa interpretação geral que eu tive, mas eu também vejo em loco o distanciamento de alunos que moram aqui em uma cidade de interior, 20 quilômetros. O distanciamento que esses mesmos alunos já têm com a natureza. Aquele conceito de biofilia, então, de aproximação, de ter um vínculo com os seres vivos, como também o professor José Maria trouxe, é praticamente inexistente. Isso gera essa virtualização, de certo modo, uma apatia dos indivíduos em relação ao meio externo. Eles se tornam apáticos quanto ao funcionamento todo e nem sequer às vezes se interessa, porque é bastante alarmante. No entanto, isso é uma visão geral imposta por um sistema global que interfere na tomada de decisão. A minha perspectiva e minha estratégia de ação, eu vejo muito mais como indivíduos agindo de baixo para cima, são os conceitos de bottom-up, né, falando no linguajar mais técnico, ou seja, de baixo para cima, das estratégias de tomada de decisão, uma vez que elas envolvem a comunidade. A gente tem que fazer esse caminho, porque se nós esperarmos uma decisão top-down, de cima para baixo, provavelmente ela vai alterar viés às quais essas mesmas pessoas que hoje estão sendo afetadas pela virtualização, talvez elas demorem ainda mais para ter talvez melhores condições, tanto de
viver em ambientes ambientalmente de qualidade, em ambientes com educação de qualidade. Então, a nossa ação como universidade local, como faculdade municipal, assim como nossa estratégia utilizando os unidades de conservação, é para tentar trazer a possibilidade, essa concretização e não virtualização por meio da ação em loco, de baixo para cima. Eu não acho que seja a solução mundial, até porque uma ação top-down, elas não são mutuamente excludentes. Elas devem trabalhar em conjunto. E essa talvez seja a minha perspectiva de atuação nos próximos anos, que tem sido bastante eficaz do ponto de vista de conservação da sócio-universidade. Beleza? Obrigado, Edinho. Professor Marix. Gente, eu gostaria de agradecer, de estar aqui. Obrigada pelo convite e tudo mais. Eu acho que essa discussão realmente continua presente, dando continuidade a essa tamanha importância que é esse instrumento da educação ambiental. E é a educação ambiental que a gente acredita, a educação ambiental que muda comportamento, educação ambiental que transforma, que olha para o outro, que dialoga, que escuta, que avança, que acolhe as diferenças, os diferentes, E muitas vezes a gente precisa trabalhar muito a humildade, Eu tenho feito muito esse exercício, aprendido a fazer e cada vez mais aprendendo, Porque às vezes a gente fica muito na mente e precisa ir para o coração, porque senão a gente não avança. Renato, por favor. Bom, agradecendo inicialmente também o convite, por favor, e tal. Mas eu gostaria de dar um informe sobre uma das unidades de conservação do INEMA, que a gente está trabalhando lá no oeste da Bahia, que é a Aqua Rio de Janeiro. A área de proteção ambiental Rio de Janeiro, que é uma unidade de uso sustentável. Ela foi criada há 30 anos atrás e só teve o plano de manejo aprovado no ano passado. Enquanto isso, a monocultura de soja foi se instalando dentro dessa unidade. 66% hoje do território da APA é monocultura de soja. Aí a gente fica pensando, desses 30 anos, qual foi a estratégia de conservação que teve? Quer dizer, não teve, tem um pedacinho mais de cerrado ainda nessa unidade, uma comunidade tradicional e tal, mas esse é um dos exemplos que a gente está falando sempre para o Estado, que tem que melhorar muito essa gestão dessas unidades de conservação. O outro exemplo, rapidinho, é o Parque Estadual de Morro do Chapéu, que esteve lá outro dia com o gestor, que a sede do INEMA lá é na cidade. O parque fica distante. Ele não tem carro, ele não tem gasolina, ele não consegue nem ir no parque. Então, é outro exemplo também complicado. Bom, sobre a educação ambiental, eu acho que temos que pensar também no desmonte que teve na gestão da educação ambiental a nível nacional, lá no NMA, no MEC também, teve um desmonte total. Agora está começando a ver se faz uma prevenção. Inclusive tem um companheiro nosso, Marcos Sorrentino, que está aqui, eu acho, mas é o diretor agora de lá. Está aqui, mas não está aqui agora, Está em Salvador, Está trabalhando com o Ministério do Ambiente. A melhorar o Ministério do Ambiente. Pois a gente vai apostar muito nele agora para esse recompor, inclusive trazendo para cá, e para todo o Brasil, para todos os estados, para todos os municípios, políticas públicas de educação ambiental. E aqui na Bahia também, eu acho que está complicado também a diretoria de educação ambiental na SEMA também tem que melhorar bastante, em nível de, como a gente já falou, de pessoal, de recurso, de tudo, para que essas ações nas unidades de conservação, nas escolas, nas comunidades, realmente tenham um fruto legal.
né? E essa é um dos desafios aí das políticas públicas que a gente vai enfrentar em nível nacional e no estadual, né? Para chegar nas comunidades efetivamente, na formação, no envolvimento, né? E tudo mais. Então, o Gero, todos os companheiros, prazer aí da sua fala também, gostei muito. E vamos junto aí, porque desafios vão ter pela frente aí direto. Muito grande. Obrigado. José Maria. Bem, foi um prazer imenso estar aqui neste dia, ou seja, 22 de março de 2023, com todos vocês, homens e mulheres. Eu, no entanto, fiquei um pouco sensibilizado com a pergunta-resposta da professora Lili, não é? Bem, eu vou tentar estabelecer aqui um diálogo entre a dita economia real e a economia virtual, o mundo do trabalho, e articulando essas realidades com aquilo que chama de educação ambiental. Bem, se formos pensar nos insumos e os outputs da economia real, a maior delas é matéria-prima exterior, quando ela é transformada, e a matéria-prima consumada em produtos, em eletrodomésticos, automóveis, etc. Ora, mas quando da produção, a produção não tem fronteiras, o automóvel tem fronteiras, se é operário a trabalhar, tem gestor, não tem. É o momento. Há capitalistas operários ali, mas quando se passa a distribuição é outro espaço de tempo. São navios, são caminhonetas, são todo um conjunto de elementos que leva, nesse espaço de tempo, também é o único com fronteiras que vai aos supermercados e que vai aos supermercados. Aí é o outro espaço de tempo da troca, da venda, e depois vai às famílias que é o consumo. Famílias e outros lugares. O que é que ocorre? Nós podemos ver que a produção, distribuição, troca e consumo de bens e serviços materiais é repetível, não é instantâneo, etc. O que é que ocorre enquanto as matérias-primas eram petróleo, cimento, vidro, lenha, madeira, no mercado, ou metal de diferente tipo. No segundo caso, qual é a matéria-prima? É informação, conhecimento e energia. São insumos, mas que é exterior ao homem nas tecnologias de informação de comunicação, mas é interior como mente, como cérebro, como educação. Ora bem, só que esta relação de transformação é interior-exterior. E estamos no mundo das tecnologias de informação e de comunicação, ou seja, da economia virtual. Estamos no mundo da produção, distribuição, troca e consumo de bens e serviços analíticos simbólicos ou imateriais. Ora bem, aqui o que se passa é que esta produção, distribuição, troca e consumo não tem fronteiras, tem continuidade, tem instantaneidade. Bem, e necessariamente, quando você, por exemplo, um jogo de futebol é repetível, mas aquilo é consumível naquele próprio momento. Mas o que está aqui em jogo é que necessariamente a automatização, a abstração, a complexidade está aqui no cérebro humano, fundamentalmente, em termos de cognição e emoção, porque só ele, em certa medida, consegue codificar, descodificar, atempar e enquadramento todos os momentos da economia dita analítica ou simbólica. Ora bem, esta situação afeta sobremaneira o mundo do trabalho, a educação do próprio trabalho. Não é uma educação meramente física, energética, profissional, mas é uma educação meramente fundamentalmente mental e psíquica. Mas isto tem consequências, porque as tecnologias de informação de comunicação geram desemprego, desqualificação, marginalidade social. Bem, e se pensarmos nisto tudo, é bem evidente que estamos perante um mundo em que a educação não tem presente e tem muito menos presente aquilo que é o mundo material, sobretudo material, que é o mar, que é o rio, que é a floresta, que é a terra, que é a espécie mais vital.
Portanto, aqui o que a gente pode dizer é que há um desconhecimento, um alinhamento, um atropelo, uma ignorância da educação ambiental relativamente a esta realidade. O trabalho tem importância, sim senhor, mas sabe que o trabalho tem importância, mas a maior parte das cidades deste mundo, pela via das tecnologias de informação e de comunicação, por um lado, tem benefícios, tem muitos benefícios, qualifica muita gente, mas também desqualifica muita gente, também marginaliza. Portanto, o que eu penso, para acabar, é que, efetivamente, a maior parte do pessoal, nós aqui, por exemplo, não se dá conta do que está a passar com as tecnologias de informação e comunicação. Não está a contar que subrepticiamente está a robotizar-se como pessoa, como incapacidade de conhecer o seu corpo, o outro ou outra, de viver com a outra, por si. Mas o algoritmo é que determina o que ele é. Um macaquinho de repetição, com todo o respeito pelos macaquinhos, que eles sofrem com este processo. E, portanto, o que está aqui, eu não tenho nada contra a alteração das tecnologias de informação de comunicação. Agora, tenho tudo. Agora, vou responder. Efetivamente, de forma clara. Se você queria modificar a gestão, não é? Pois a gestão da economia formal, ou na economia material, e o trabalho, e as suas profissões e qualificações, elas resultam de quê? De um processo de decisão e de liderança altamente hierarquizado, altamente formalizado. A divisão social do trabalho também ela é distintiva, também é hierarquizada em certa medida, e isto leva a quê? Leva aqui o poder, os salários sejam altamente diferenciados. As tecnologias de diferenciação de comunicação raramente uma parte das coisas. Porque quem tem capacidade cognitiva e espontânea de descodificar em diferentes linguagens, linguada à sua profissão, ele está lá em cima. Os ácaros, por exemplo. E outras profissões. Pronto. Eu acho que a pergunta foi muito pertinente. O mundo do trabalho é um mundo muito pertinente. Eu digo que ele está em crise. São crises terríveis. Para superar esta crise, é levar esta gente toda para lavá-lo, para limpar os rios, os mares. Muita gente acha que eu sou maluco, dizer que as cidades vão ter 75. Mas São Paulo, com 11 milhões de pessoas, veja o que é. É o crime, é a violência, é a miséria. Pronto, eu gostei muito de estar convosco. Até um dia, se eu tiver a possibilidade de ter. Deve ser um neve. Participar de eventos, atividades, né, seminários dessa natureza nos dá um alento, né? Só que a realidade é muito teimosa, né? Então, a realidade é teimosa e a situação do mundo está muito complexa, né? Ainda se está usando a guerra, né, para resolver os problemas da humanidade. Está se usando a guerra quando se poderia usar a diplomacia, né? O diálogo entre os povos, né? A ONU deveria servir para isso, mas a ONU e as organizações multilaterais, inclusive as que tratam dentro da ONU da educação ambiental, ainda funcionam, essas organizações multilaterais, exemplo da ONU, funcionam com a lógica dos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Essa é a verdade. Quem é que veta na ONU? Inclusive em tudo, na área social e na área da educação ambiental, da Agenda 21, que é um documento fantástico, a Agenda 21, né? Nós participamos, aqui os mais velhos participaram lá. O Sorrentino, né, participou, está chegando aí, é dinossauro também. A Agenda 21 é um documento fantástico, né? Inclusive em relação à questão ambiental, à educação ambiental. Só que, como todos os documentos mundiais e multilaterais, e da ONU em particular, eles fazem diagnósticos fantásticos, mas não criam os meios e os modos
para viabilizar, e nem cronogramas, né? E quando cria uma distância muito grande, e já passaram 40 anos quase, e essas políticas públicas mundiais, né, nacionais. Para vocês terem uma ideia, a Agenda 21 brasileira foi construída depois de 10 anos pela sociedade brasileira. Foi até um processo interessante, que nós participamos, né, no Nordeste particularmente, tal, na Bahia, mas que ia ser uma vergonha se Fernando Henrique Cardoso chegasse na Conferência de Joanesburgo, 10 anos depois da época 92, sem a agenda brasileira. Mas a agenda brasileira, com uma boa parte das agendas mundiais, da agenda de outros países, tem um pecado capital. Não é compromisso do Estado brasileiro federal implementar a agenda 21 brasileira. Não é compromisso dos estados, e muito menos dos municípios, né? Seria fantástico, imagine, já passado tanto tempo, né? Se houvesse diálogo e as políticas públicas brasileiras fossem políticas de Estado, inclusive a política de educação ambiental, nós estaríamos dando luz. Por quê? Porque o Brasil passou uma ditadura e tem uma Constituição fantástica em tudo. A Constituição de 88 é contemporânea de tudo que há de moderno no mundo, inclusive na área ambiental. Porque na Constituição brasileira diz que isso é um avanço fantástico. Foi em 88, né? A Constituição não tem tanto tempo. Diz o seguinte, que o meio ambiente brasileiro é bem-estar de todos os brasileiros, e por ser de todos os brasileiros, é compromisso de todos os brasileiros, e por ser compromisso, todos têm que cuidar do meio ambiente brasileiro. Não é só a função do Estado brasileiro. Isso é um avanço fantástico da Constituição. E a questão ambiental está nesse contexto, não é? Quer dizer, essas reflexões fantásticas não viram políticas públicas na maioria das vezes, né? E aí não anda por isso. Os governos aqui da Bahia, que nós acompanhamos, nós somos baianos, acompanhamos, houve um desmonte de toda uma legislação ambiental brasileira, baiana, que era pioneira no Brasil, por N razões, particularmente o caso do polo petroquímico, né, que foi o mais importante e complexo na época da América Latina e tal, e se tinha que ter políticas públicas, né, tinha que ter, cumprir minimamente a legislação. E foi o que houve um desmonte dessas políticas. Então, há avanços, mas há muito retrocesso, né? Então, mas graças a Deus que existe fóruns dessa natureza, né? Para a gente criar essa energia, continuar a luta, né? E assumir as políticas públicas, particularmente a política ambiental, como política, primeiro, do Estado, e segundo, que não é o Estado em si, ou o mercado em si, que vai resolver os complexos problemas da sociedade contemporânea, muito menos da sociedade brasileira. Vai ser a cidadania, ou a gente avança na questão democrática e na participação efetiva da cidadania, com autonomia, avançando a democracia, construindo uma sociedade civil efetivamente participativa, que controle não somente o Estado, que deve ser controlado, mas o mercado mais ainda, ou então a cidadania que vá para os conselhos, que participe, ou a gente não avança, porque não vai ser com líderes carismáticos, nem de direita nem de esquerda, que a sociedade vai avançar, nem no plano mundial, nem no plano nacional, né? Então é o grande desafio da gente, é a construção da sociedade mais democrática, que a gente amplia a democracia, e que a questão ambiental está nesse contexto, né? E que a educação ambiental, em particular, é que nós vamos avançar na sociedade brasileira, tanto no nível municipal, quanto no nível estadual, quanto no nível federal. É como esse otimismo permanente que a gente está terminando o nosso seminário, viu? Porque tem que ser otimista, né? Porque senão vai cair na cadeira lá do psiquiatra, né? Vou passar para a Renata, que quer falar alguma coisa. Marcos, está preteada a palavra ainda, se você quiser colocar alguma coisa, fica à vontade. O Marcos lhe citou aqui, o Renato lhe citou aqui. Eu citei você, Marcos, na expectativa de recompor a educação ambiental nacional, estadual e tudo mais. Estamos juntos, viu?
só queria dar um informe. Hoje está começando, eu falei do Dia da Água, que é hoje, né? O dia. Está começando hoje em Nova York, né, o Fórum Mundial das Águas, e a participação da sociedade civil está muito forte lá. Tem, né, membros da sociedade civil, inclusive brasileiro, cobrando da ONU posições legais, assim, importantes, que depois tem que ser assim, cumpridas pelos estados, pelos países. Né? Então, é outra expectativa de outro evento importante que está começando hoje em Nova York e que a gente tem que ficar atento. Né? Porque, né, não sei se vocês lembram, né? Quando tem as conferências sobre clima da ONU, muita gente fica sabendo. Né? Acho que acabou de ter. Mas esses outros eventos de água, de biodiversidade e tal, não passam muito nas mídias. Mas é importante isso, a gente nós todos, essa é a nós todos temos que acompanhar, né? E discutir, refletir, escrever, divulgar, desdobrar. Ok, né?